Nós ainda estamos esperando o povo chegar, porque eles estão votando hoje, você sabe, estão votando o Barack Obama, por isso que estão demorando a chegar. Vocês sabem que entre nós tem gente que já votou, né, na eleição americana, né? Entende? O Leonardo, ele votou no Barack Obama. Agora, hoje o adorno consciencial é tudo aquilo empregado de modo voluntário ou espontâneo, consciente ou inconscientemente, para tornar atraente, agradável, interessante, com discrição, a consciência lúcida na condição de exemplo cosmoético ou evolutivo. O adorno físico de fora para dentro, o adorno consciencial de dentro para fora, o adorno sutil, o adorno consciencial apropriado, a empatia, o carisma, a força presencial pessoal, a incorruptibilidade cosmoética, a higiene consciencial, a educação pessoal, o bom tom, o combate pessoal, a gurulatria, a satisfação explícita nos olhos, a exultação de viver configurada na personalidade, o êxito estampado no rosto, o brilho inescondível da pessoa, as pérolas conscienciais, a prudência imberbe. A prudência imberbe aí é da nossa turma de jovens da Sinvex, por exemplo. Hoje tem gente da Sinvex, eu estou falando, claro. No fim, aqui nós falamos, o adorno consciencial em geral aparece comumente como fulguração original da parapsicosfera da personalidade humana, revelando o nível de excelência da autoconsciencialidade. Você já detectou algum tipo de adorno consciencial em alguém? O adorno correspondia evolutivamente à vida intra ou extrafísica da consciência. Eu quero dizer para vocês que a palavra tornar, na definologia, está com uma inversão, e a palavra coronochakra, na parafatologia também. Nós já corrigimos isso aí. Esse verbete é o 1009, tem 3 páginas, 36 logias, e tem 7 máximos. A Rosa já sabe que, se quiser, pode aumentar os antagonismos e as tecas. Agora, eu quero dizer aqui já, que nós já temos aqui pergunta, está dizendo aqui, em fatologia última linha, o brilho inescondível da pessoa. Eu acho que a pessoa quer saber o que é isso. O brilho inescondível é o processo da psicosfera da pessoa, que aquilo às vezes aparece sob todos os aspectos. É aquela pessoa que olha para outra e alguma coisa que atrai, ela não sabe o quê. Ela não viu que é a energia dela, mas alguma coisa é o it, que o povo gosta de falar. Entende? Esse it é que tem vários nomes para isso. Às vezes é um brilho no olhar, alguma coisa no rosto, é alguma transmissão no gesto, na face. Então, isso é que é o brilho inescondível da pessoa. Isso faz parte da força presencial da consciência. Isso é que é o brilho inescondível da pessoa. Quase sempre diz respeito mais é a psicosfera, a parte energética da pessoa. Agora, em parafatologia, última linha, o coronochakra como sendo a verdadeira coroa da consciência. É a hora que a pessoa tem muita energia, com uma aura grande, o coronochakra, ele aparece. É tanto que no irrompimento do psicossoma, uma das primeiras coisas que aparece no fenômeno é a pessoa que está vivendo com a outra durante muito tempo, vê que ela está um pouco descoincidida, como se ela estivesse mais alta e atrás. Isso é devido também ao coronochakra. Então, coronochakra, coroa, é o chakra da cabeça, do cocoruto. Então, é isso aí. Agora, o outro nome para brilho inescondível é o glamour. Vocês já viram falar em glamour? Glamour, it, é isso aí. Agora, outra pergunta. Em relação à definição proposta, penso que definir como é tudo aquilo empregado de modo voluntário ou espontâneo, consciente ou inconscientemente, para tornar atraente, agradável, interessante, com descrição à consciência lúcida na condição de exemplo cosmoético evolutivo. É muito amplo e por isso pode ficar muito vago. Sim, e daí? O que o senhor poderia me esclarecer sobre esse raciocínio? Olha, o vago depende da pessoa. A coisa mais séria que tem é o seguinte,
A pessoa não deve procurar brilhar demais se a intenção é da vaidade. Isso aí vai contra ela totalmente. É como se ela se envenenasse. Em vez de melhorar a saúde, vai criar uma patologia para ela. Então, é tudo aquilo empregado de modo voluntário ou espontâneo, consciente ou inconscientemente, porque às vezes é inconsciente e torna a pessoa atraente, porque ela começa a fazer muito trabalho assistencial. Na TENEPS, ela começa a ficar muito intensificada os trabalhos lá. Isso aí vai colocá-la mais atraente. Por isso que eles falam que a TENEPS é uma verdadeira técnica casamenteira. O Santo Antônio faz toda mulher casar, porque aquele canhão começa a fazer TENEPS, daí a pouco ela começa a ficar com glamour, com it, com charme. Charme. Então, veja, esse charme, o que atrai mais é justamente o processo, a atração feita pela interassistencialidade, que é a doação da pessoa. Como é com a pessoa? Por exemplo, se você pegar aquela mulher ou aquele homem muito feio, se ele é uma pessoa benéfica, se ele é assistencial, ele começa a ter força presencial e a feiura dele começa a ficar contornada pela atração. Isso é um processo de energia. É isso que a gente tem que entender. Agora, eu queria dizer para vocês, umas coisas impressionantes de sincronicidade, o seguinte: vocês escolheram esse verbete ontem. Agora, anteontem, apareceu aqui na primeira página da Folha de São Paulo, isso aqui, ó. Essa menina fazendo maquiagem. E lá dentro tem uma página inteira, crianças aderem cada vez mais à maquiagem. Agora, isso é da cosmetria. Está tudo errado. Vocês já viram falar no caso daquela menina que eles mataram lá, estupraram nos Estados Unidos, a Jo? Isso ficou sério no mundo inteiro, todo mundo caminhou para isso aí, a mídia toda seguiu aqui durante anos. Agora veja, a mãe arranja isso aí e começa a fazer a sexualização da menininha. O que é? Ela está predispondo o quê? O estupro, entende? O rapto, o sequestro da criança. E outra coisa, ela está sexualizando a criança. A criança é ingênua, boboca, não sabe. Vai agir com o adulto, ele acaba. Então, é como se a mãe estivesse dando para o sequestrador e para o pedófilo a criança que está com ela, que é a filha dela. Isso é a maior besteira que tem. Olha, eu estudei cosmetria no Brasil, em Hollywood, no Japão, no Oriente, na China, e isso a gente já condenava, o processo da sexualização da menininha. E eu acho que seria bom eu explicar uma coisa para vocês, que é um negócio muito sutil, mas que eu preciso de falar. É coisa de sexomática, muito sério, que eu falei desse curso durante 15 anos. Aqui é hora de falar nisso. O problema todo é o seguinte: dentro do processo da cosmetria, e a gente estudando isso aí, aqui, por exemplo, ó, nesse artigo, está falando tudo. Menina de 5 a 7 anos frequenta o salão de beleza, usa um rímel e batom rosa. Quem quiser ver, está aqui. Uma página inteira do processo. Agora, o que é que se passa? Onde é que está o perigo maior disso? Eu sempre fui favorável, e atualmente já os profissionais já estão mais ou menos conscientes disso, mas eles ainda não têm noção dessas coisas. Precisava de juntar, inclusive vocês, da cardiologia, 4 tipos de profissionais. 4. O cosmiatra, aquele que mexe com a cosmética. Não é cosmoética, não. Eu estou falando aqui hoje de cosmética, cosmetria. Então, é o processo da cosmética, da maquiagem, etc. Então, tinha que juntar. Presta atenção para vocês entenderem bem, porque possivelmente uma porção de vocês nunca ouviu falar nisso. Que é coisa que eu já falava no meu curso, que é coisa muito avançada, sutil, sofisticada, do processo que eu venho estudando isso faz 60 anos. Agora, então, veja. Juntar o cosmiatra, juntar o odontólogo, que é periodontólogo, periodontista, juntar o cardiologista e juntar o sexólogo. Agora, vamos ver por quê. Vamos entender bem.
A criança jovem, ela tem uma coisa que é muito diferente da pessoa adulta. E isso atrai muito mais, principalmente a menina. Atrai muito mais do que a mulher feita. Eu não estou falando menina, moça, não. Estou falando a criança. Por quê? Devido ao processo da parte sexual da criança, não ter os germes que a mulher adulta tem. Hoje em dia tem uns germes aí que vocês sabem. Um dos mais comuns que tem chama-se clamídia. Na hora que o homem faz sexo oral com a mulher, o que acontece? Vem a clamídia com as outras coisas, ele lava a boca, faz o diabo lá, mas aquilo entra no periodonto do dente, em torno do dente, periodontia. Periodonto, eu sou dentista, já estudei isso tudo. Em torno do dente. Então começa a sangrar. Aquele sangramento, a hora que a pessoa escova, na hora que ela vai comer, aquilo começa a sangrar. Quase sempre vão dar, em primeiro lugar, nesses dentes superiores, que são os incisivos laterais e centrais da arcada superior, e o pior, é a hora que dá no canino, que é o mais difícil de tratar, porque tem a raiz mais comprida. Agora, então, isso cria a periodontite, que é a infecção em torno do dente, e a clamídia está lá. Agora, aonde que entra aí já entrou o dentista, agora vai entrar você, que é a parte da circulação. A hora que dá a periodontia, hoje, a medicina, eu já tratava disso há muitos anos, e a medicina não admitia. Hoje eles admitem que esse processo da infecção periodontal, que ele vai para a circulação, cria junto da aterosclerose, cria os germes dentro dos vasos, dá um infarto e mata a pessoa. Vocês estão entendendo ou não? Preciso explicar mais. Então veja, aí preciso juntar, vou dizer para vocês, isso é que precisa de fazer um congresso desses 4 profissionais, para falar nessa verdade. Sexólogo, cardiologista, os cosmiatras e os odontólogos. Estão entendendo? Os periodontistas. Gente, vocês querem mais lógica do que isso? Agora, ó, eu de vez em quando aqui, sem ter consultório odontológico ou médico, eu vejo a pessoa e falo assim, ó, você está com isso, 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 a causa deve ser isso, isso, isso. E é batata. Agora veja, quem é que sofre mais com isso? Os homens e as lésbicas. Preciso explicar mais? Alguém aí quer dizer o que eu estou falando, tudo baseado em fatos? Eu não estou falando em parafatos aqui, não, estou falando em fatos. Parte física. Agora veja, a criança, a mulher, por exemplo, ela tem 7 interseções no sexo. O homem tem 3. Devido a essas 7 interseções, cria muito mais germe do que o homem. É tanto que o sexo oral da mulher no homem é menos perigoso do que no homem e na mulher. Agora, o pior é que a mulher não tem o mesmo apelo sexual para fazer o sexo oral. O homem tem mais. Então, isso torra tudo, sobre todos os aspectos, piora esse processo para todo mundo. Tem lógica isso? Eu garanto que muitos de vocês nunca ouviram falar nisso aí. Agora, eu estou dando o quadro completo hoje para vocês entenderem como é, que eu já falava isso nos meus cursos de sexualidade. Às vezes não dava para falar para todo mundo, tinha que chamar a pessoa e falar, olha, o seu caso, olha isso. Agora, ó, muita gente já morreu devido ao sexo oral, e ninguém fala nisso. Vocês estão entendendo? Paulo, só a questão da cardiologia, a clamídia, ela está sendo estudada em placas de aterosclerose das coronárias, tá? Tem estudos já mostrando, não tem ainda a indicação de você tratar a clamídia, tipo assim, o paciente tem uma aterosclerose. Existe um remédio que ajuda isso, que eu já fiz a experiência com pessoas e deu certo. É um remédio que se toma para processo de acidez gástrica. Ele acaba com a clamídia nos dentes. Está entendendo? Uhum. O problema ajuda. Outra coisa, periodontia, às vezes tem outras causas, mas o que eu estou falando, a causa mais comum hoje é essa.
Tem outra É a coisa, mais Valdo. frequente que tem por aí. Outra coisa importante é o seguinte, às vezes a pessoa não sabe que ela tem uma alteração de válvula cardíaca, das válvulas do coração, ela não sabe. E aí ela pega uma infecção, por exemplo, por clamídia, por um outro oral, gengival, e isso acaba gerando endocardite, que é uma infecção das válvulas da parede do coração. Então você tem Mas não tudo só isso é o mesmo quadro. não só aterosclerose, como também Agora, infecção a endocardite. Há muitos anos eu já sabia disso. Eu falava com os nossos colegas, mas ninguém... É isso mesmo, clamídia. E outra coisa, não é só a clamídia, existem outros germes aí, tem outras... uns muito falados, antigos, todo mundo fala neles e tal. Você está entendendo? Mas a bactéria da aterosclerose estudada é a clamídia. É a clamídia, mas a clamídia é a mais comum hoje. Ela está generalizada. Há uma epidemia ou endemia. Em certas áreas é pior. Aonde tem mais? Por exemplo, eu fico pensando, na Holanda deve estar morrendo gente com clamídia, que é uma loucura. E eles não estão sabendo disso. Devido ao processo da liberalidade sexual das coisas e tóxico que tem na Holanda. Isso é um fato. O negócio é sério. Você quer falar? Por favor. Aqui na fatologia, sim. Primeira linha, o adorno físico de fora para dentro. O de consciencial de dentro para fora, eu até entendo. Agora, de fora para dentro. Aonde nós estamos falando aqui? Fatologia, primeira linha. O adorno consciencial de dentro para fora e o adorno físico de fora para dentro. Por exemplo, o adorno físico é esse da criança que nós estamos falando aí. Agora, o adorno intrafísico é o problema da psicosfera irradiante da pessoa. Você está entendendo? É um adorno, querendo ou não. Tudo é adorno consciencial. Adorno é o enfeite. Mas por que de fora para dentro? É de fora para dentro, porque você faz a maquiagem. É de fora para dentro. A pessoa fica mais bonita, eles pensam que é de dentro, mas não é. É de fora para dentro, que é a pessoa que fez. Ela melhorou. Uma maquiagem, por exemplo, realmente melhora a pessoa. Um canhão fica a bela adormecida no bosque. Entende? Tá, e aqui na página 3, em paradoxologia, pode falar um pouco mais do paradoxo da modéstia fulgurante? A modéstia fulgurante é aquela pessoa que, por mais que ela seja modesta, simples e apareça menos, aquilo que o americano chama de low profile, ela não consegue esconder devido às energias que ela tem. Está entendendo? Mas não é a modéstia na forma de agir, não é? É de tudo, uma modéstia generalizada. Por mais que ela se esconda, não tem jeito de esconder. Isso aí, tinha uma pessoa que eu conheci, que nós fomos examinar uma outra, ele falou, fulano não adianta. Todo mundo vai olhar para ele, era um americano, esse que a gente estava estudando. Todo mundo vai olhar para ele e ver que ele é rico. Não tem jeito de ele esconder a riqueza dele. Ele é naturalmente rico. Então, veja, a mesma coisa existe, que é muito comum. Vamos perguntar para as nossas moças aí que elas vão falar. Que eles falam o seguinte, a elegância é um negócio que já nasceu com a pessoa. Não é assim que eles falam? Elegância é um negócio que já nasceu com a pessoa. Não adianta a Socila, todos esses cursos que ajudam, isso aí ajuda, mas não resolve. Para uma pessoa ser elegante, aquilo tem que ser espontâneo. Então, isso é paragenético. Então, presta atenção, se a força presencial paragenética já vem de várias vidas, a pessoa pode estar aí, um canhão, que ela vai ficar chamando atenção, querendo ou não, por causa da energia. Por exemplo, o Serenão, que tinha um macrosoma idiota, ele era assim. Uma outra coisa, eu vi um menino que era idiota aqui no sul do Brasil, que a mãe me chamou para ver. E eu fui lá para atender. Eu atendi muita gente assim. Ele era do tipo lá do reurbanizador. Só que ele era bem pobre, classe C, aquele negócio todo. Eu virei para a mãe e falei assim, olha, ele é bem assistido. A psicosfera da criança é positiva. Isso é raríssimo acontecer. Agora, o que acontece? A hora que eu falei com isso, ela virou para mim e falou assim,
o senhor sabe, o padre fulano, aquele que dá passe nos outros, o senhor sabe quem é? Sei. Ele falou a mesma coisa que o senhor. Então, o padre que dava passe, que era um cara que apareceu, tem até... tem coisas dele aí no nosso cosmograma. Eu sei quem é esse padre, realmente, ele gostava de encostar a mão no peito da pessoa, no rosto, e transmitia energia. Esse viu também a criança e falou a mesma coisa que eu. A mãe não me falou nada. Depois que eu falei, falou assim, o senhor está confirmando o que o padre falou. É isso mesmo. Agora, o menino era bem assistido. Você chegava lá, tomava um banho de energia, e ele era todo estropiado. Ele era mesmo idiota. Agora, conseguia rir, tinha um riso, aquele negócio, sabe como é que é? Agora, veja, eu já falei para vocês que havia o filho do tio Vital, que era um tio meu, sabe? Que era Vital Pinto, que era da mesma área do meu avô e da minha mãe. Ele teve um filho, e esse filho nasceu no mesmo dia que eu, praticamente quase que na mesma hora. E esse menino era ligado demais comigo. Agora, o que se passa? Ele era um caso de idiotismo. E ele gostava demais de mim. Eu tinha praticamente, durante a minha infância, numa certa temporada, eu tinha que ir lá todo dia para conversar com ele. Conversar assim, do meu lado, porque ele só fala, aquela coisa, não saía disso. Agora, veja, esse menino era bem assistido. Agora, eu falei com a minha mãe, falei assim, mamãe, esse menino vai morrer logo, ele não vai durar muito tempo. Disse, meu filho, mas não fala isso para ninguém não, porque senão a mãe dele vai sofrer demais, porque a mãe dele era um pouco perturbada. Agora, o menino morreu logo, ele não durou muito tempo, está entendendo? Agora, ele durou, ele foi mais ou menos até depois dos 10 anos, aquele negócio todo, e ele ficava dentro de um carrinho, você está entendendo? De puxar, feito de madeira, pelo tio Vital, que ele era funileiro, ele fez um carrinho para o menino. Agora, o menino ficava sempre em casa, numa sala grande, tudo, e eu sempre visitava ele lá. Então, eu tive contato com esse negócio de idiotia desde menino. A gente via a situação como é que era. Agora, o que é engraçado é eu ter visto que o menino ia morrer logo. E a minha mãe falou, não fale para a dona Ernestina, que era a mãe dele. Que a dona Ernestina, todo mundo tinha medo dela. Ela era muito boa na cozinha, sabe? Fazia uns biscoitos lá de Minas, que era o máximo, aquele negócio todo. Mas você entendeu, então, como é que é isso? De modo que o problema todo é de dentro da consciência. A verdadeira beleza, ela não é interna apenas por sabedoria, não. Ela é interna em matéria de energia, de força presencial. Isso é que manda. O resto é secundário, o resto é moldura. Tem lógica isso que eu estou falando? É por aí. Tá certo? Agora, gente, aqui outra pergunta. Poderia dar uma definição de amparador intrafísico? O amparador extrafísico tem uma visão mais ampla por estar no extrafísico, que pode discernir melhor para assistir. Em qual patamar da escala evolutiva está um amparador intrafísico? O amparador extrafísico é aquela pessoa que já se transforma num epicom. É um epicentro consciencial humano, uma consim que é o epicom. Então, o que é que se passa? É uma pessoa que pensa mais intensamente, acima da média, no trabalho de assistência aos outros. Isso é que é o amparador intrafísico. Agora, esse amparador intrafísico, com o tempo, ele começa a ter um amparo de função extrafísico maior do que os outros. O epicom, por exemplo, a tendência dele é dominar o parapsiquismo, praticar a tenebs, caminhar para ter um ofiex. Esse é que é o trabalho. E ele tem que fazer assistência, a interassistencialidade, e no parapsiquismo é uma das características que a gente sempre falou do epicentro consciencial. Agora, outra. Quero fazer consciência-terapia com meus pacientes. Por qual dos tratados eu começo e depois dissecá-lo? O Pacífico, os 700 experimentos, o Reurbanizado, a Enciclopédia? Não. Primeira coisa, você vai consultar a OIC. A OIC é que vai indicar o que é que você deve fazer. Não é? Seja evoluciente na OIC. Depois você estiver lá
e eles te derem alta, se aparece que eu vou então conversar com você. Aí nós vamos ter uma pós-graduação de um entreveiro brabo, para ver que você pode ajudar muitos outros, vale a pena. Vocês já viram o que eu vou perguntar quando ele voltar, né? Você já pratica TENEP? Vai ser a primeira pergunta, não é isso? Chato. Agora, outra coisa. Na idade madura, tudo vai mais devagar com a pessoa. A tendência é essa. Mas tem um contrabalanço nisso. Os resultados de tudo que a pessoa faz são melhores, devido à experiência pessoal. Vocês estão entendendo? De modo que seja maduro o mais depressa possível, para que você renda mais quando você ficar mais velhinho. A hora que essa sua barba ficar branquinha, você está entendendo? Vamos ver o que dá. De modo que isso é que eu quero, de vez em quando eu lembro a vocês esse negócio que é muito importante. Na idade madura tudo vai mais devagar, mas os resultados são melhores devido à experiência pessoal da pessoa. Tá certo? Agora, gente, o que é que vocês não entenderam até agora do adorno consciencial? Vamos ver o que faltou por aí. Tem mais alguma coisa? Esse verbete, ele está bem condensado, tá bem compactado. Vocês já viram, né? Está na base da miniatura. Tem muita coisa para ser vista. Aqui eu falo sobre a psicosfera cativante. A tiara áurica ou grinalda do encanto. Estuda isso, é o nome que o povo usa, tá? A euforia contagiante, a primenéria explícita, a psicosfera como marca de excelência. É o que eu desejaria ter com todos vocês. Já tem uns aqui que já são assim, viu? Vamos falar a verdade. Já tem gente aqui que já tem a aura desse jeito aí. Homem e mulher. De modo que vamos pensar nisso. A verdadeira coroa da consciência, a beleza consciencial além do soma. E eu falo aqui, em rompimento do psicossoma. Que isso aqui é importante aí no caso. Agora, você aí que sempre foi da OIC, viu, Gliner? Você está de acordo com esses princípios? Tá? A vida é dura. Agora veja. Quem é que tem que ser os primeiros epicons? Os conscientes terapeutas. O que você acha? Com o passar do tempo vai ser, não vai? Você não acha? Vai ter que ser. Quem é que tem que ser o primeiro tenepsista? Quem dirige o SCP-2. Lembra que eu falava isso? Agora você veja, os nossos princípios têm relação com as nossas técnicas. As nossas técnicas têm relação com os nossos princípios. Está claro? Arlindo, faz favor, que eu não posso tomar seu tempo, você é uma pessoa muito ocupada. Valdo, a impressão, a primeira que se tem, para distinguir o adorno assim, seria a aura, não? A primeira coisa é a aura, mas às vezes, antes da aura, porque a maioria ainda não sabe ler uma aura. Então, a primeira coisa que tem é algo indefinido, algo não caracterizado. A pessoa vê, tem uma atração e não sabe o quê. Essa atração é que é assim. Agora, ó, uma coisa muito interessante que tem, tanto o homem quanto a mulher, e principalmente as pessoas mais jovens, elas, conforme o dia, elas podem estar super brilhante, shiny, e conforme o dia ela está opaca. Então, esse processo é quando fica na linha quebrada, do sobe e desce. Um dia está de um jeito, outro dia está de outro. Isso aí é porque a pessoa ainda não normalizou o processo da psicosfera das energias. A vida está desorganizada, ainda não assentou tudo que a pessoa procura na existência. E isso é muito comum. Aqui, de vez em quando, eu vejo isso. De vez em quando eu chego para a pessoa e falo assim, ó, hoje você está brilhante. Você está irradiando energia por todo lado. Agora, de vez em quando, eu falo isso também para certas moças. Essas moças solteiras aí, porque às vezes elas ficam mais sexy, conforme o dia. E outra coisa, ela às vezes não está vestida de nada, ela não fez maquiagem, não tem nada. É o problema íntimo, é a energia que está.
Você está entendendo? Sendo exteriorizada espontaneamente. Eu aqui pensei o seguinte agora, o que chega antes, a energia da pessoa ou a energia que chega primeiro? É a primeira essa energia que chega primeiro, que uma pessoa que não sabe ler a aura, a psicosfera energética, ela sente que tem algo que está atraindo, ela nem sabe o quê. Alguma coisa que chama atenção. E ela às vezes tem vontade, cumprimenta a pessoa, vai lá, conversa com ela, nem sabe por quê. Tem muito disso. Agora, onde eu vi gente mais desvairada em matéria de psicosfera foi em Hollywood. Em Hollywood era uma loucura o que eu vi lá. A psicosfera desvairada, que você nunca sabia. Agora era impressionante, por exemplo, numa daquelas pares, aquelas festas que eu frequentei para ver como é que era tudo, as mulheres que apareciam todas já maquiadas, produzidas, o negócio era impressionante. Agora você já citou... Às vezes você via assim uma dúzia de mulheres, cada uma mais bonita do que a outra. É isso que tudo eu ia junto, perguntar. cada produção. O caso contrário que você mesmo já disse, de questão de Hollywood, mulheres belíssimas, mas em termos de energia, Nos zero. Estados Unidos isso é zero, dá pena. E outra coisa, não fica pensando que é só Hollywood, não. Eu mostrei para a turma em Miami, isso em restaurante. A gente chega lá e fala assim, olha essa moça, ó, fora de série. Mas não tem energia nenhuma. Ela é morta. Existe isso. Por quê? As moças se transformam em máquinas. São essas que praticam musculação, que começam a ter músculo no bíceps, né? Tem muito disso. Então ela se machiza, ela se masculiniza. Você está entendendo? Mesmo as modelos, deve acontecer muito com modelo também. Tem modelo que é assim. E outra coisa, tem modelo que parece travesti, né? Tem uma nossa aí que sempre me falaram que era muito bonita, que é isso, assim, ela parece travesti, não é das melhores. Mas ela tem uma força presencial, uma personalidade terrível. Vocês sabem o que eu estou falando. Ela vai longe, mas ela não é mais bonita, não tem charme, nada disso. Pelo contrário, eu achava até um pouco, ela é mais para esquelética do que para normal. A mulher, ela tem, quanto mais idade, ela tem que caminhar para ser boazudinha e deixar de ser esquelética. Ela não pode ser bici, que é a magrela. Mas você já citou várias vezes... Isso é que é a orientação que se tem em matéria de performance da própria vida. Eu estava pensando, a modelo ela tem que ter muita energia, porque ela é magrela demais. Agora, por que é que os figurinistas, que a maioria são gays, por que é que eles querem que as mulheres sejam magrelas? Porque é para servir de cabide. Joga um saco de alinhagem em cima dela que aparece, que é um cabide. Mas você já... E outra coisa, para liquidar com as curvas da mulher, porque com isso acaba com a concorrência. Mas você já citou a questão do interesse de homossexuais, mas eu já vi isso também na imprensa. Pois é. E também que a magreza, segundo pesquisa... Agora, hoje está tudo provado, o homem não gosta de mulher muito magra. Os problemas que tem aí, das doenças todas que essa magreza traz. E o pior é quando essa magreza pega os góticos, com aquele negócio todo, com olhar de vampiro, com maquiagem preta. Aquilo é que é o pior. Então é o vampiro diretamente da baratosfera. Agora, às vezes é uma moça até muito bonita, e ela está com aquilo, está com a argola na língua, está com um negócio aqui no nariz de índio, botocudo, vários penduricalhos na orelha, e lá dentro, se for olhar, está cheio de coisa por tudo quanto é lado. Quer dizer... O que eu digo, ela pode... Agora, o que eu falo é o seguinte, Arlindo, o que falta é inteligência feminina nisso. Falta inteligência feminina. Mulheres que fazem isso têm uma bitola muito grande na cabeça. Elas já têm famas, eu não sei, elas têm fama de não serem inteligentes. Agora, muitas delas fazem isso como protesto, né? É uma rebelião, é uma revolta. Agora, acho que se salvam as que têm energia. Porque Agora, tem pessoa que tem talento, tem outras que não tem, não resolve. Em Hollywood a gente via isso, não tem jeito. Eu estive lá, então chegava aquelas starlets e certos rapazes. Então pedia para a gente jogar energia neles, para melhorar e tal. Tinha uns que você via, não, esse não resolve. O cara já estava com um bloqueio, que era uma loucura. A moça também, às vezes até bonita, mas não cola, não pega. Mas por exemplo... Aquilo não se desenvolve. A Marilyn Monroe,
Será que ela tinha um carisma, parece que tinha energia. Assim, ela era assediada, mas era assediada total, né? Chegou num ponto que tomava muito tóxico, né? Mas ela morreu por toxomania. Mas esse carisma dela, o que tinha um carisma. Assim, não, ela não é isso. Ela era boazuda e sexy. Agora, isso então sai de baixo. E outra coisa, totalmente despudorada até um certo ponto. Olha os primeiros filmes dela que você já viu. O jeito dela andar parecia brasileira lá do Rio. Você está entendendo? Na época do carnaval. Ela rebolava. Tinha os negócios de rebolar já no início. Aí depois eles foram educando. No início era muito mais séria. O processo da anca. O problema todo é a anca. Sabe? O outro nome é escadeira. Não é isso? Eles não falam cadeira, é escadeira. Isso aí é um senhor problema. Obrigado. Tá? Por favor, Clínio. Professor, são duas perguntas. Primeira, o senhor falou que essas energias que as mulheres têm, ela tem essa, não sei se foi bem essa afirmação, mas ela tem um quê de sexualidade, né? Como é que a gente pode trabalhar para que essas energias fiquem expandidas, mas sem essa conotação sexual? É ver os limites, até onde que você vai, para não exagerar. Um problema é o seguinte, a sexualidade, ela desponta na pessoa naturalmente. A própria excitação sexual já faz a sexualidade transbordar. Mas agora, isso pode ficar dentro de um surto ou dentro de uma crise aguda que piora mais. É aí, por exemplo, que acontece crimes e outras coisas mais. Isso acontece tanto com a mulher quanto com o homem. Agora, o problema todo é o processo da carência. Se há um problema de carência com o processo do ato sexual, a coisa piora. O ato sexual tem certas coisas que acontecem que a hora que desencadeia é muito difícil de voltar atrás. É aí que acontece a opção de casos de semipossessões devido ao problema da sedialidade sexual. Você está entendendo? Entendi. Porque não dá para segurar. Quando viu, o negócio aconteceu. Já foi. Porque você sabe, uma pessoa pode matar a outra em menos de um minuto. Tem uma opção de coisa que pode ser feita. Então, isso é um perigo. O processo da criminologia precisa de ser estudado demais com energia. É o que falta. Agora, a moça, por exemplo, né, quando é mais nova, ao sair, tem essa energia toda, no caso, ela tem que ficar encapsulada para não passar isso? Não, ela precisa de ficar discreta. Se ela começa a exibir demais as coxas, as pernas, milhões de coisas, o seio, o traseiro, ela vai atrair o processo negativo em cima. E já tem moça que já é assim, porque mesmo sem produção, ela é cantada o tempo todo. Então, isso é um senhor problema. Essas mulheres precisam de ser mais recatadas. A palavra recato, você nem ouve falar mais nisso. Tem certo lugar que você vai falar nisso, ninguém sabe o que é mais. E isso é uma bobagem. A verdadeira feminilidade, ela tem que partir do recato. E quando se tem tudo isso e a energia ainda consegue sair espontaneamente? Como é que... Pois é, mas aí a pessoa tem que ter educação para isso. Não usar um vestuário que seja muito sexy, nem nada. Tem que começar pelo som. Uma mulher então. dessa, se vai colocar uma mini saia, ela está perdida. Você está entendendo? Vai criar problema. Agora, uma porção de coisa que tem por aí em matéria de estupro, quem tem culpa é a mulher, não é o homem, não. Que a mulher começa a agitar tanto a sexualidade do homem que ele não aguenta. E o homem, às vezes, quando começa, ele não consegue segurar. Se ele está carente, ele vira um animal. Agora, eu vejo isso. Muita Tem frequência. certos casos que dão até pena. Aqui mesmo em Foz já aconteceu uma opção de casos desses que eu mesmo segui, que vi pelos jornais, o que aconteceu. Com criança, tudo. É preciso ter muito cuidado com isso. Às vezes, uma menina, uma mocinha, está trabalhando, por exemplo, aí, está começando a funcionar para fazer ginástica. Outra está começando a trabalhar com equitação, por exemplo. Às vezes, aquele traje, o traje, por exemplo, do tênis, isso tudo atrai demais. Isso cria problema. Se as pessoas estão isoladas, já houve um monte de crime nesse sentido.
Eu sempre abro o olho para as mães. Cuidado com a sua adolescente, não deixa ela sozinha, não vai para o clube sozinha, abre o olho com isso. É um monte que já morreu. Quando vê, ela aparece lá estuprada no meio do mato, em algum lugar. Isso aí é um perigo. Agora, tudo por quê? Falta de previsão. Hoje em dia, o processo da liberalidade sexual e o problema desse processo aberto da sociabilidade que tem, com esse negócio de ficação, essa coisa toda, isso aí piorou tudo. A situação está muito pior do que era. Agora, gente, eu acho que o número de estupros não é esse que aparece na televisão e na mídia, não. É muito mais do que isso. Ó. Eles não são notificados. Isso é que a gente vê por aí, pelas coisas que a gente conversa com o povo que está por aí. Então, isso existe muito mais. Essa hora, deve estar havendo um monte de estupro por aí fora. Aqui perto. Está cheio disso. Isso é um perigo. Outra coisa. Tem um monte de estupro que a própria vítima não fala, vocês sabem disso. Mas o que é que tem mais? A outra pergunta é assim, o senhor já falou várias vezes que o fato da mulher fazer TENEPS deixa ela com mais glamour, com a energia mais exuberante. Por que algumas mulheres fazem e não têm essa condição desse glamour energético? Assim? É porque elas não conseguiram desenvolver a TENEPS no nível de assistencialidade que a TENEPS é. Ela não chegou nesse nível. Ela não chegou ainda, né? Tem gente que fala que está fazendo a TENEPS, não é preciso saber se está, né? A gente não sabe. Precisa examinar, ver as características, quais os resultados daquilo. Uma coisa que a gente pode ver de fora é o seguinte: a pessoa está praticando a TENEPS, de uma hora para outra, ela está aqui com você, e ela sobe nas estribeiras, sobe pelas paredes, aquilo ela não está praticando a TENEPS. Porque com a TENEPS ela não vai ter mais a perda dos processos de tranquilidade, de serenidade dela. A TENEPS acalma a pessoa. Entende? Entendo. Uma outra dúvida que me fez pensar a parte da sua colocação foi o seguinte: a mulher na TENEPS, quando ela começa sentindo a pulsação mais forte do sexo chakra, isso já é um desenvolvimento ou não tem nada a ver com esse? Isso aí mostra que ela está carente ou que tem algum assédio. Ah, entendi. A TENEPS não tem nada a ver com sexo. Diretamente, não. Se tem, é porque tem alguma coisa. Você pode atender um monte de gente que era prostituta e prostituto na vida anterior. E não mexe com o seu sexo. Entendi. Entende? Entendi. Vocês sabem que nos meus cursos de sexualidade, tudo quanto é mulher sentava na frente para ver se o meu montinho aumentava na hora que eu estou falando essas coisas. Não, eu domino o processo de sexo. Eu não tenho nada desse negócio. Eu falava aí na frente mesmo, na cara de todo mundo. Você sabe, meus cursos sempre eram muito realistas. Tudo é soco na cara e fratura exposta. Eu domino, eu faço o que eu quero. Matéria de sexo. Entende? A energia, gente, domina tudo. Agora, qual que é a energia mais primária e rudimentar que tem? É a sexual. Se uma pessoa domina a energia aqui em cima, lá embaixo é o mais fácil que tem. Se você já trabalha com corono chakra, o sexo chakra, ou a pré-kundalini, é o mais fácil. A mesma coisa, se você já consegue influir na psicosfera de uma consciência que tem inteligência e energia própria, vai ser a coisa mais fácil, influir, por exemplo, nas nuvens. Olha a lógica. Por isso que eu falo, a gente pode influir, fazer até chover. Isso tudo é lógico, é processo de energia. Mas então... Sr. Evaldo, quando o senhor falou da maquiagem, que isso até chama atenção hoje nas crianças e tudo, né? Minha pergunta é em relação a quando ocorrem os abusos, né, sexuais na infância. Como que a consciência, além da terapia, ela pode superar aquela condição? A primeira coisa é fazer higiene mental e esquecer tudo. A pessoa, o fato, a ocasião. Esquecer. Risca do mapa da consciência e vai cuidar da vida. Faz de conta que aquilo não existiu. Faz de conta que aquilo, como eu falo para certas pessoas, que aquilo ocorreu noutra vida anterior. Que não tem nada a ver mais com essa. Que as mulheres não, muitas delas têm autovitimização, mas têm, na verdade, masoquismo. Elas gostam de curtir aquilo.
Entendi. E isso é que é o erro. Tem muita mulher que você sabe, tem umas vitimizações esquisitíssimas. Essa aí é uma delas. Tá. Eu já encontrei um monte de mulher assim. Então, é preciso ela superar, ela dá muito valor para aquilo. Ela se transformar em vítima, a vitimização. Então, é preciso de ir a um especialista, ou seja um homem, ou seja uma mulher, para indicar e melhorar aquilo. E depois ela esquecer a situação e cuidar da vida dela. Dar a volta por cima. Você está entendendo? Tá. Superar o processo. Tá, obrigada. Gente, aqui outra pergunta. No caso de um relacionamento onde a mulher quer seguir os planos conscienciológicos, ser tenepsista e pesquisadora, já o namorado é evangélico, assíduo e aceita os planos da parceira. O senhor considera que isso dá certo? Quais os fatores do contra, na sua opinião? Olha, o que eu vejo é o seguinte, se o companheiro permite, tudo bem. Agora, a mulher tem que lembrar que ela entrou dentro de um labirinto que ela tem que saber sair, né? E saber que é uma coisa difícil. Porque evangélico, aqui não está falando, mas é o caso de perguntar, qual o percentual de fanatismo desse evangélico? Que uma boa parte deles são fanáticos, são muito sectários, são facciosos, Jesus é o caminho, a Bíblia é o que manda. Então, é um senhor problema quando a pessoa sacraliza pessoas e objetos. Então, isso é terrível. Tem uma mulher que virou para mim uma vez, eu estou só lembrando, eu não estou falando que é esse caso, mas uma mulher que virou para mim e falou assim, Valdo, eu preferia que o meu marido fosse apaixonado pela bovinolatria, adorasse a vaca, que a situação dele com a Bíblia é pior do que a vaca. Quer dizer, eu que estive na Índia e vi aquele povo, eu posso te dizer, eu preferia meu marido como bovinolatra, ou bovinólatra, entende? Que é uma coisa terrível, né? De modo que aí o problema é esse. Dá certo, se você, que é uma mulher cônscia, lúcida, tem muita energia e sabe mexer com isso, com o passar do tempo, eu admito que é possível até que o seu exemplo vai melhorar esse evangélico. Mas tudo depende de você, né? Eu acho isso um pouco difícil. Mas não estou dizendo que não é possível, não. É possível melhorar. Existe na Terra ou no universo consciex, legião de consciex ou locais negativos suficientemente poderosos, capazes de constranger energeticamente o serenão? Não, eu não acho. E isso é muito fácil de pensar. O serenão, ele domina os processos intrafísicos de tudo quanto é jeito. Se ele domina a intrafisicalidade, ele domina a baratosfera. Isso aqui é que a baratosfera nada mais é do que uma consequência, derivação ou efeito da subhumanidade, que é o problema dos animais, subhumano. Então, é um problema dessa dimensão. Se ele domina tudo aqui nessa dimensão, então a baratosfera é a coisa mais fácil. Então, não tem jeito. Uma outra coisa, quem pode o mais, pode o menos. Se ele é capaz de dominar esse processo todo, é muito mais fácil de dominar uma pessoa que é ainda bicho, que é vegetal, que é ainda muito primária evolutivamente. Então, é o problema da gente ver ali, ó, a escala evolutiva das consciências. Aquele que está na frente, ele domina tudo que ficou para trás. Ele é superior em matéria de manifestação, em matéria de autoconsciencialidade, em matéria de assistencialidade às outras consciências. Então, tudo muda, né? Outra pergunta. Em determinados momentos, o mais prudente é não chamar muita atenção alheia, correto? Quais seriam esses momentos e como proceder para não aparecer? A primeira coisa que a pessoa tem que ver, principalmente se for mulher, é o processo do período da vida da pessoa. Por exemplo, se a mulher está se sentindo enfraquecida, se ela está frágil, se ela está carente, ela precisa ter muito cuidado de evitar o exibicionismo, principalmente sexual. Por quê?
Nisso aí, se ela está carente, ela vai ficar mais suscetível, mais impressionável, mais, vamos dizer, sob a influência de assediadores da outra pessoa. Isso aí é que é o perigo. Então, a pessoa, quanto mais frágil ela esteja, mais discreta ela deve estar perante o seu processo. Principalmente se a mulher é boazuda, ela é sexy, ela é curvilínea, ela é jovem, ela é bonita, ela tem uma pele limpa. Esse negócio de pele limpa é das coisas maiores, mais sérias que tem. No Brasil, principalmente no Rio, o povo não entende nada desse negócio de dermatologia. As mulheres que atraem mais, o povo acha que é aquela que é cor de jambo, que é a mulata, que é isso. Isso tudo é para ajudar o processo de desetnia do Brasil. Mas a mulher que atrai mesmo mais séria é aquela marfínica. Essa que é que tem mais problema de sexo. Uma coisa muito interessante que lá no Rio atingia muita gente, não só nos cursos, como até durante alguns 3 anos lá no meu consultório. Agora, então, tinha aquele homem que chegava para mim e falou assim: Valdo, tem uma coisa que eu não entendo. Aqui no Rio, eu me habituei, que eu sou carioca, nasci no Meia, essa coisa toda, e sempre se falou na cor de jambo, na mulata, que é a cor da brasileira, um milhão de coisa. Mas um dia, eu vi uma senhora, que chegou, tinha mais de 40 anos, que chegou da Europa com a pele totalmente clara, linda. Aquilo superou tudo que eu já tinha visto em matéria de mulher. A atração que eu tive sexual por essa mulher foi uma loucura. Agora, então, veja, eu falei assim, você está descobrindo aquilo que os cariocas não descobriram. Porque o problema todo é que a tendência, por exemplo, do carioca, e principalmente as mulheres, elas são encardidas. A turma de New York acha que os cariocas são encardidas. Tem muita mancha na pele, aquele negócio todo que toma sol demais. Agora, aquela pele clara, marfínica, que é o que faz, por exemplo, tem até um nome para isso, aquela loura, como é que chama a loura? Platinum blonde. Essas, às vezes, elas abrem mais, fecha mais o comércio do que as outras. Então, é um negócio de se estudar. A questão da pele também é uma coisa seríssima. Por exemplo, uma pessoa, se tem uma pele limpa, aquilo que a gente chama de ebúrnia, ela pode ter uma opção de ruga, que isso não aparece. A pele supera a situação. Agora, outra coisa. Estou tentando usar a técnica da heterohipnose projetiva e gostaria de lhe pedir uma orientação. O que é Trendelenburg? Olha, Trendelenburg é uma técnica de medicina que, quando a pessoa está com hipotensão, é preciso fazer a circulação e o oxigênio chegar na cabeça. Então, a gente coloca a cabeça da pessoa abaixo da cintura dela. Isso aqui é a técnica de Trendelenburg. Agora, o que acontece? Na questão da projeção, o Trendelenburg extrafísico é a hora que a pessoa sai do corpo, mas só uma parte do corpo, que ela sente que está fora, mas a cabeça está engastalhada na cabeça física. Então, a para-cabeça não sai. Isso é o que é o Trendelenburg extrafísico. Gostaria de estar fazendo essa técnica sozinha, sem auxílio hipnólogo. É possível? Olha, tudo depende das energias que você tem. Domine bem as energias, trabalhe bem com esse processo, você melhora. Olha, eu quero lembrar também aqui uma das técnicas sérias de projetabilidade lúcida é o seguinte: faça mais assistência aos outros que você melhora a sua projetabilidade lúcida. Pratique mais intensamente a sua TENEPS, que você melhora a sua projetabilidade lúcida. Isso é uma técnica muito antiga. Gostaria de entender mais sobre a força presencial. O que quer dizer isso de fato? O que quer dizer de fato? O que é que eu vou falar mais? Força presencial, ela está falando, né? O nome não é explícito, não. Força presencial é a força que a pessoa tem com a presença dela. Agora, tem a ver com experiência em mexer com as energias em vidas anteriores? Tem. Seriam vivências mais positivas ou negativas? Depende, pode ser tudo. Negativa, positiva, as duas, depende do que é. Ou tem a ver com autocomprometimento assistencial? Também tem. O que se deve fazer quando se tem esse atributo?
é ajudar os outros o mais depressa possível e desenvolver a força presencial no sentido de ser mais interassistencial. Isso ajuda todo mundo. Pode falar. Professor, eu cheguei depois, não sei se o senhor já comentou sobre o bom humor, nessa questão do adorno. Bom humor seria um tipo de adorno também ou não? O bom humor é uma das coisas que mais influenciam. Mas veja, o bom humor já é um processo que já vem muito da própria personalidade. O adorno é uma coisa de fora, que aparece, que exterioriza. Agora, o bom humor, ele praticamente coroa a personalidade. Uma pessoa com bom humor, ela tem muito mais possibilidade de vencer, de ter sucesso, de alcançar êxito, de outra de mau humor. Todo mundo sabe disso. O senhor comenta aqui também que o adorno, né, ele tem um antagonismo, que é adorno centrífugo e adorno centrípeto, né? Então, de dentro para fora e o de fora para dentro, né? Daria para citar um exemplo? O de fora para dentro seria o peduricário, o perfume, ou alguma coisa assim? O que seria o de fora para dentro, que seria o adorno? O de fora para dentro é a produção. A produção intrafísica. Produção da maquiagem, a produção da pessoa. Uma pessoa produzida é uma coisa, outra. Por exemplo, tem pessoa que ela fica irreconhecível a hora que acaba a produção. Vira outra pessoa, ninguém conhece. Eu já vi casos que foi um constrangimento danado. Que a pessoa se apareceu de um modo e a pouco apareceu de outro, as pessoas não reconheceram. Foi um constrangimento da pessoa abaixar o rosto, assim, ficar tudo sem jeito. Mas eu já vi isso. Agora veja, todo mundo depois foi dar os parabéns para a maquiadora. Eu vi isso tudo. Vocês sabem que eu frequentei muito os bailes de carnaval do Rio de Janeiro, do Copacabana Palace, do Municipal, lá daquele grande clube da Lagoa, sabe como é que é? Entende? O grandão lá, Monte Líbano, que é o maior deles. E outra coisa, eu fui aquela praça lá, que tem no Rio, onde tinha, e conheci a turma da Chave, conheci a, estudantina, conheci todos esses. Para vocês terem uma ideia, eu tive aulas inteiras disso. Agora, um dos lugares que eu fui mais foi no Monte Líbano, para ver o desfile e a escolha das fantasias, para examinar a psicologia dos homens e das mulheres de fantasia. Que aquilo era impressionante. Algumas dessas personalidades, que eu não vou falar, que eu conheci tudo de perto, eram personalidades engraçadíssimas, porque aquilo era a turma de muitas vidas trabalhando com aquilo. Você via direitinho a turma das carroças da Idade Média, estava tudo ali, aquele povo todo. Agora, tem pessoas totalmente sideradas, fanáticas, só pensam naquilo. Acabava o carnaval, elas começavam já a trabalhar na fantasia do próximo carnaval. E outra coisa, aquela fantasia, às vezes, durante o ano, tudo quanto era grandes eventos, ela aparecia com aquilo. Agora, homens, mulheres, fegues, todo tipo de pessoa, lésbicas, tudo isso eu vi. Agora, tinha pessoa que eu chegava para ela, porque às vezes ela queria saber, né? Devido ao meu processo de ser cosmiatra, de mexer com o processo de maquiagem, mexer com o processo de cirurgia plástica, essa coisa toda, ela chegava para mim e falava assim, então, o que você acha? Eu falava assim, olha, você sem a fantasia é melhor do que com ela. As pessoas não entendiam isso, era um problema para expor aquilo, e realmente, a pessoa era mais esplendorosa, esse é um dos nomes que eles usaram. Eles gostavam demais de usar, esplendorosa, maravilhosa, está entendendo? Cativantíssima. Você está cativantíssima. Isso aí era o máximo, quando falava uma coisa dessa. Então não tem jeito. Você fecha o comércio, não saia na rua, por favor, que hoje não pode. Você fecha o comércio. Então, essas coisas todas eu examinei para ver os negócios de perto devido ao processo da energia.
Muitas vezes a pessoa usa perfume, por exemplo. Perfume é uma maneira de sedução, né? É uma maneira, mas é uma maneira negativa, porque a maioria dos perfumes são negativos, o povo não gosta. Você jamais vai encontrar um perfume que agrada a todo mundo. É tanto que eu falo, uma mulher arranjou um perfume, o primeiro ela tem que saber se o marido gostou. Porque senão, o marido nem chega perto dela, começa a espirrar, vai vomitar, dá para trás. E é muito chato a mulher que faz o marido vomitar, né? Que é uma forma de sedução, né? Existe isso, eu já vi essas coisas. É uma sedução. É uma sedução, mas o perfume faz parte da maquiagem, né? É o processo da produção. Produção é um negócio seríssimo. Agora, ó, eu tive aula com Fegs em Hollywood sobre produção, entendeu? Para estudar a cosmetria. Agora, ó, quem eu vi que sabia mais isso eram os chineses e os japoneses, mais do que Hollywood. É tanto que vocês já viram, por exemplo, aquelas dançarinas chinesas, como é que parecem umas falenas, elas parecem borboleta, parecem um ser psicossomático. Vocês já viram como é que é? Uma coisa impressionante. As chinesas são as mais avançadas e as mais bonitas sobre isso. Principalmente do Takarazu, cara, lá de, sabe? Umas que iam para lá que os japoneses começavam a imitar. Agora, na China, onde eu vi essas pessoas mais bonitas desse jeito, foi em Hong Kong. Entende? Que essas eram impressionantes. Agora, são aquelas que fazem aquelas danças com véu, que mexem com fita. Observa essas moças, como é que elas são impressionantes. Agora, eu tratei de muitas mulheres dessas, eu vi de perto. São das mulheres que conhecem mais o processo da sedução. Agora, por quê? Por causa do geishismo. A geisha sabe mais mexer com isso, porque às vezes é dedicado vidas após vidas, tem uma opção de séculos que estão trabalhando com aquilo. Então a pessoa sabe. Agora, o que é engraçado é que no Japão existe a geisha e existe o sumô. O sumô é o contrário da geisha. É um cara que é um monstro. Você está entendendo? Tudo é um processo cultural, né? Ovaldo, mas então, com base na definologia, quando você fala na última linha, na condição de exemplo cosmoético evolutivo, você poderia usar aqui algumas cobaias aqui da gente que está aqui e falar qual que seria o adorno de alguma pessoa? Não consigo entender muito bem. Olha aqui, dentro do processo da produção e da maquiagem, todo mundo sabe que o que atrai mais numa pessoa de início é a sobrancelha e os olhos. Então o problema todo começa por aí. Examina quem é que tem os olhos, assim, vamos dizer, marcantes, em matéria de irradiação do olhar. Isso é o primeiro que a pessoa pode ver. Agora, existem outras coisas. O jeito, o modo, você está entendendo? A pose da pessoa natural. Isso tudo é muito sério. Isso tudo pega. Você está entendendo? Agora, por exemplo, existe o contrário. Tem as caras e bocas que são negativas. Por exemplo, quando a pessoa vai falar com você e fecha os olhos, isso aí ela não entende nada do processo de comunicação. Mas assim, mais um atributo intraconsciencial, no caso. O atributo intraconsciencial é você ver a imagem, principalmente os contornos do rosto e da cabeça da pessoa. Que é aí que você vai ver o problema da aura. Às vezes, por exemplo, eu estou aí, a gente está conversando com a pessoa. Eu não estou pensando em nada de parapsiquismo nem de energia. Quando eu olho para ela, eu vejo a aura toda brilhante, de uma hora para outra. Entende? Aquilo é. Então, numa condição dessa, às vezes a pessoa não é todo dia assim. Então, ela está num dia que ela está com a corda toda. Agora, por exemplo, não adianta você pegar uma mulher, examinar que ela está toda shining, está brilhante, esplendorosa naquele dia, e você vai pensar que ela está no período menstrual ou está no pré-menstrual. Não tem nada. Às vezes não tem nada a ver uma coisa com o outro. É dela mesma, é o processo dela. Agora, por exemplo, às vezes tem um problema desse que tem relação com a ovulação. Às vezes é período que a mulher está ovulando. Às vezes, aí entra, junto com a energia dela, entra o processo dos hormônios. Mas, Valdo, essa aura, essa psicosfera, não seria o resultado do adorno consciencial da pessoa? Aquilo já é o já adorno, é o adorno dela. Mas é consequência
dos atributos da pessoa. E consequência de muitas vidas, muitas experiências, de tudo quanto é tipo em várias áreas. Que já vem de outros corpos. Uma pessoa ansiosa, por exemplo, ela pode ter essa psicosfera? Como Adorno, uma pessoa ansiosa. Ela tem uma psicosfera? Ela pode ter, mas aquilo leva para o desastre, porque cedo ou tarde para. Há um processo de vamos dizer assim, o apagão, devido ao problema da ansiedade. Que a ansiedade chega num ponto que ela transborda. A pessoa às vezes não segura, aí acaba tudo, aí vem o desastre. É o contrário do problema, em vez de ter atração, vai ter repulsão. Por isso tem que ir com calma. Então ela poderia ter esse Adorno? A maioria da beleza, ela é mais plácida e pacífica, ela não é agitada. Lembre-se disso, toda estética de alto nível, ela não é agitada, ela é pacificadora. Então... Pensa nisso. Sim, isso eu sei. Mas então, em tese, uma pessoa ansiosa, ela não vai ter um Adorno consciencial? Não, ela pode ter alguns glimpses, como nós chamamos, alguns lampejos. De vez em quando brilha, igual uma estrela, mas aquilo passa logo. Sim. Na estrangeirismologia, você coloca rapport. Sim. Eu achava que o rapport é mais intenso através da afinidade. E aqui o senhor está falando no sentido de energia que chama a atenção. É lógico. A energia supera a afinidade ou ela às vezes, totalmente. E outra coisa, às vezes é a energia que desencadeia a amizade, a afinidade, o contato. É a energia. Tem lógica, né? Tem. Mas então, Dom Marcelo... Valdo, na sinonimologia, o item 3, louçania. A louçania consciencial. Isso relacionado com a masculinidade adulta. Como que fica para o adulto, o homem, essa elegância? É o homem jovial. Você vê aquele homem de cabeça branquinha, com 50 anos e alegre. Existe muita gente no Brasil e na Espanha. Na Espanha eu vi muitos homens igualzinhos brasileiros aqui de 50 anos. É a turma da Zona Sul do Rio. Então o homem, e geralmente as moças ficam doidas com esses homens mais de idade que elas. Aquela menina de 18, 19 anos fica tarada com um homem de 50 anos. Por causa do charme dele. Geralmente ele tem cabelo branco, tem um sorriso mais ou menos, né, os dentes bem arrumadinhos e tal, e ele é alegre. O que eu vi de homem seduzindo garota na minha vida no Brasil e na Espanha não está no gibi. A Espanha tem muita gente assim. Principalmente para quem vai naqueles restaurantes, a vida noturna, por exemplo, lá de Madrid, vai ver isso, até nos hotéis, as festas de hotéis, aquele negócio todo. Agora, na Espanha tem muita gente nessa idade que parece mais com brasileiro. São dos lugares que eu vi mais parecido. Eu chegava assim, olhava na rua e falava, olha, isso aí, ó, parece brasileiro. Se for, você vai olhar, não é nada, tudo era espanhol mesmo, de lá mesmo, mas parecia brasileiro. Está entendendo? É o processo racial, né, da etnia, alguma coisa que tem nisso. Tá. Isso relacionado ao humor que você falou da questão do alegre, né? Isso, o humor, quando que ele deixa de ser um humor que ele é patológico, excessivo ou infantil? Ele é excessivo na hora que a pessoa fica irônica, na hora que ela usa o sardonismo, o sarcasmo, na hora que ela é piadista demais, na hora que ela passa da conta que não sabe se conter. O problema social da sociabilidade tem um limite. Se a pessoa não atender esse limite, aquilo vem contra ela, é o contrário. Ser social por ser social não quer dizer nada, às vezes é negativo. A pessoa tem que saber a hora que ela se cala e a hora que ela fala. A hora que a deixa é dela e a hora que ela se esconde nos bastidores. Tudo é a hora. Todo personagem ou toda personagem, ela tem que ter um protagonismo adequado ao seu papel, dependendo do cenário e da trama. Você entendeu, não? Estou falando agora em termos
teatrais, dramáticos, de stage, quer dizer, de front. Você está entendendo? Da frente. Okay. Isso é um fato. Obrigado. Mas então... Professor, eu fiquei pensando ali sobre algumas características de uma consciência incompletista. Então, eu vi aqui, será que a gente poderia dizer que poderia ser satisfação explícita nos olhos, o êxito estampado no rosto, o brilho inescondível da pessoa, isso poderiam ser algumas características de uma consciência ser, mas veja, isso ainda não é tudo. Uhum. A coisa mais séria é a pessoa satisfeita consigo mesma. Uhum. A coisa mais séria é isso, que às vezes ela é satisfeita consigo mesma e ela é brilhante, ela é esplendorosa, ela é, vamos dizer, ela já é o spot, ela já é as luzes, ela já é o farol, ela não precisa de farol, ela é isso. E às vezes ela ainda não é completista. Uhum. Então o completismo, o complexo, ele aparece depois. Às vezes o que fez foi justamente essa força presencial da pessoa que levou o complexo. Entendi. Entende? Não tem nenhuma... Agora você veja, esses trafores, ou megatrafores, se eles se juntam numa pessoa só, tudo para ela fica mais rápido e ela alcança os objetivos mais depressa. O primeiro, bom humor. Uhum. Uma pessoa harmonizada consigo mesma. Uma que já consegue tirar os bloqueios de energia, que ela não fica com aquilo. Sai de baixo, essa pessoa vai longe. Não interessa a idade, não interessa o sexo, não interessa a formação cultural, não interessa o nível econômico financeiro dela. Tudo isso é secundário. Todos esses trafores superam essas condições. Eles estão na frente. Você está entendendo como é que é? Então é isso que fica mais explícito numa consciência incompletista. É isso que aparece? É aí que você vai ver por que aquela moça que não é tão bonita, que é super pobre, foi casar com um cara que é uma cabeça, que às vezes é rico, que tem uma opção de coisa. Por quê? Baseado em quê? O que é? Tem aquele cara, aquela situação que os caras falam assim, o que esse cara viu nela? O que ela tem que eu não tenho? Isso é a mulher que fala, aí já é a mulher. O que ela tem que eu não tenho? Isso tudo é o que está de dentro para fora. É isso, na verdade, que do ponto de vista da literatura, é a beleza interior. Essa beleza interior é da psicosfera da consciência. Está mais ou menos claro isso para você até aí? Vou tentar pensar. Você, por exemplo, veja bem, você é uma experiência de processo de harmonia de personalidade. Você é uma pessoa que sempre evita aparecer demais, você é mais retraída, mas não tem jeito de você escapar da sua presença. Tamanho, né? Não é por causa do tamanho, é por causa do seu jeito. Ela é uma das pessoas mais prestativas que tem aqui. Uma das pessoas mais equilibradas que tem naquilo que ela faz. Uma das pessoas que sabe mais conter a língua. É ou não é? Moacir, você está de acordo? Você que conhece bem a peça. Ela é fora de série nesse assunto. Do ponto de vista seu, um dos exemplos que eu acho que todo mundo devia admirar na vida dela, principalmente as mulheres, é o seguinte, é saber a hora de falar. Ela sabe. Ela é mais calada do que faladeira, sendo que às vezes ela podia falar muito mais, mas ela sabe na hora que fala. Estou exagerando alguma coisa? Não estou nada, ela não é assim? Quem é que conhece bem ela aqui? Tem mais gente? Não é assim? Agora, então, vocês vejam. Pois é. Ele fala mais não, o João Paulo, acho que ele agora... A vida dele vai mudar. Eu já admito que o João Paulo vai alcançar o complexo mais depressa. Entende? De modo, Daiane, que é isso. Agora, existe um negócio que o seu nome indica isso, você sabia, né? Não. Existe o processo das falenas e das fadas, que é um negócio que chama lá Daiade, um negócio
É mais ou menos o que leva a Diana. Não existe um negócio desse? É o processo da falena. É mais ou menos isso. As Daiades. Existe um processo desse, do ponto de vista histórico. Vê aí que você vai ver. Falena, fada, entendeu? Essas coisas que aparecem assim. Existe uma que é o problema. No caso aí, ela seria a libélula. Você tem uma ideia? Ela é a libélula. É. Então tá. Obrigada. Vamos nessa. Mas então, Dom Roberto. Só que na fatologia, sim, na penúltima linha você comenta da exultação de viver. E lá no final a prudência. A oscilação natural entre a prudência e essa exultação seria o que a gente poderia chamar de flexibilidade psicossomática? Ou não, é a hora que você tem que ser uma coisa e a hora que você tem que ser outra. Todo mundo tem a hora de ser as duas. Tá. O problema é saber controlar para adequar isso às situações, ao cenário, entendeu? Ao contexto. Mas aí entra o atributo da psicossomática, né? O domínio psicossomático, principalmente. É o psicossomático e o mental somático, ao mesmo tempo, né? É saber quando é que um deve se manifestar com o outro. A prudência é um processo mental somático. Agora, a exultação é um processo psicossomático. As duas são necessárias. Mas quando? Com quem? De que modo? Qual o modus operandi disso? Então, essa inteligência aí seria mais a social, vamos dizer assim? Que pesa mais... A sociabilidade ajuda a pessoa a desenvolver isso. Mas o que ajuda mais mesmo é a experiência, principalmente técnica, né, das coisas. Devido o paracorpo do discernimento, que é o mental soma. Uma pessoa que desenvolve o paracorpo do discernimento, ela melhora tudo mais. As emoções, os instintos, os apetites, as tendenciosidades, tudo melhora. Ela aperfeiçoa o processo de vida do discernimento. Discernimento. É a pessoa discernir o que é melhor daquilo que não presta. Ela começa a discernir tudo aquilo que possa ajudá-la. Uma pessoa não vai ter discernimento para ir contra ela. Presta atenção. Ela vai ter discernimento para ir a favor de si, em primeiro lugar, que é uma coisa normal. Então, ela começa combatendo principalmente o egoísmo, o egão. As coisas melhoram. Então, o discernimento é que leva a essa prudência. Agora, a prudência, um outro nome que eu gosto muito mais do que prudência, é sensatez. Agora, a sensatez é que dá a moderação. Essa moderação é que leva a pessoa para ter uma tranquilidade ou pacificação íntima, ininterrupta, que demora mais tempo, que vive com ela mais tempo. Agora, uma coisa muito séria, viu, Roberto? Hoje em dia está muito difícil de uma pessoa viver, e, por exemplo, até executar a PROEX, aí o lote está aí, se ela não tiver, de vez em quando, alguma exaltação da própria personalidade dela. Ela, às vezes, tem que ser extrovertida, ela tem que falar, ela tem que participar, ela tem que opinar, ela tem que mostrar um posicionamento. Então, esse processo de exultação, pense nele do ponto de vista da automanifestação pública. Isso é uma coisa seríssima, ninguém pode fugir disso. Nessa hora, é necessário muito mais o autodiscernimento do que na hora da prudência. Você está entendendo o que quer dizer? Que a prudência, você pode ter uma prudência mais silenciosa, mais recatada, mais quieta. Não há um processo de uma manifestação pública. Agora, a manifestação pública, ela já transcende o processo da prudência, se ela é bem feita, se ela é equilibrada, se ela é pacificadora, se ela busca construir através da assistência. Então, tem a hora que você tem que ser exaltado e tem a hora que você tem que ser silencioso. Isso tudo, a vida exige isso. Eu, por exemplo, às vezes tem gente que vai lá no Locic que às vezes vê, eu estou lá 1, 2 horas, não falo uma palavra, estou quietinho. Às vezes nem tem muito gesto, eu estou só estudando, ou lendo, ou escrevendo.
No entanto, na hora que precisa também, eu posso estar exaltado lá durante 1 hora, dando um verdadeiro show, para mostrar os pontos de vista que tem que ser modificado. Isso é a vida. Agora, você vai olhar para mim, eu estou lá, ó, aqui. Você está entendendo? Então, o problema da coisa mais séria, eu vou te dar o resumo. É o seu paracorpo do discernimento, que aumenta a soma, dominar a adrenalina. Acabou. Isso é a base de tudo. A pessoa que domina a adrenalina é aquilo que aquele meu professor de medicina falava. Cuidado com o homem que domina o sexo. É isso. O cara que domina a adrenalina, acabou. Ele acabou, ele já domina tudo. Agora, para mim, essa é a primeira conquista que a pessoa tem que pensar para começar a cogitar da serenologia. Entendeu? De modo que tranquilidade íntima não faz mal para ninguém. Mas agora, a exaltação do trabalho exterior também não faz mal para ninguém. A pessoa não veio aqui para ser um cadáver, que não faz nada. Mas também ela não veio aqui para ser sofrer a Coreia, a dança de São Guido, e não parar a hora nenhuma. A superexcitação da hiperatividade. Ela também não veio para isso. Então ela tem que equilibrar uma coisa com a outra, depende da hora, como é que é. Isso tem lógica para você. Esse é o caminho. Mas então, o que mais? Aí do seu lado aí, o que é que teve hoje? É sobre outro assunto. Eu queria saber quando que a gente consegue discernir se a gente tem afinidade com uma pessoa ou se é o amparo de função que está propiciando uma condição para você ter mais afinidade para poder ajudar a pessoa. Depois que a pessoa teve alguma convivência mais estreita com a pessoa para ver como é que é. Então, é aquilo que nós chamamos do casal incompleto. A hora que chegar no nível que a pessoa já tem um gabarito de avaliação, que ela pode examinar e ver que ela tem, que ela forma um verdadeiro casal incompleto com aquela outra pessoa, não interessa o sexo dela, não interessa a idade, não interessa a formação cultural, nada disso. Há aquilo que nós estamos falando aí, a empatia, o rapport, a afinidade da história. Mas que há uma ligação também muito íntima, muito estreita, de objetivos. Agora, o que é duro é a hora que a pessoa tem uma dupla evolutiva e ela encontra com uma terceira pessoa que ela vai ver que ela tem muito mais afinidade com os objetivos e a coisa toda do que com quem ela tem o duplista ou a duplista. Por isso que o casal incompleto é perigoso, é difícil, é problemático. Mas assim, no caso, se for assim, uma outra mulher, sim, e às vezes a pessoa não tem nem nada a ver com a conscienciologia. Sim. Aí isso foi amparo de função? Isso mostra que tem alguma afinidade do passado, né? Sério. É uma raiz. Uma raiz, vamos dizer, séria. Pode dar muitos frutos positivos, depende do que é. Agora, há pessoas que realmente elas são sedutoras, mesmo não querendo ser. A gente tem que dar um desconto nessas pessoas. Porque precisa de ver qual é a qualidade, o nível daquela sedução. Porque sedução varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que, às vezes, que tinham uma sedução errada. Tudo levada para o processo de sexo. E às vezes não é mulher, não, é homem que eu estou falando. Agora, quando a pessoa melhorava, que eu via, um dia ela aparece com a sedução positiva, eu chamava atenção. Eu assim, ó, essa é a sedução que você precisa ter. E acabar com aquela outra. Então você vai ver que as pessoas, num dia, podem ter uma sedução a favor, no outro dia tem uma sedução anticosmoética. Isso tudo a gente tem que notar. Então, de cara, por isso que eu falo, precisa haver uma convivência com a pessoa para saber o nível realmente de rapport que você tem com ela. Porque as primeiras impressões, elas são aparentes, elas são perturbadoras, elas podem ser apenas
fantasiosas, entende? É porque assim, eu já percebi itinerância, aí você itinera, e aí você sente assim, tem um sentimento, né, pelas pessoas. A gente fazendo itinerância, vai chegar no lugar, você chega e vê uma pessoa, homem, mulher, que fala assim, bolas, já encontrei com essa pessoa há muito tempo. A gente está se reencontrando, a gente vê direitinho. Mas aí depois... Mas agora precisava de conviver mais, para ver os liames, os links, os outros que tem. Porque não é só assim, amor à primeira vista, ou simpatia à primeira vista, a coisa é muito mais séria do que isso. Mas aí já teve a ocasião de, na itinerância, eu senti assim, né, um sentimento maior pela pessoa. Aí depois eu encontrei a pessoa aqui no SEAEC, mas para mim era quase que um desconhecido, assim. Bem, mas às vezes é porque lá ela estava assediada. Chegou aqui, ela passou pelo Lava Jato e ficou melhor, mais acessível, mais simpática. Aqui no SEAEC, se uma pessoa chega, ela é prejudicada em matéria de avaliação. A gente tem que avaliar a pessoa nas bases políticas dela, de onde ela veio. Qual que é a raiz, a origem dela? É ali que a gente vai ver quem é ela. Mas esse fato, na itinerância, a gente sentir, assim, uma afeição, pode ser por causa do amparo de função. E na itinerância a gente sente mais, porque tem mais amparo de função da gente. É, isso que eu achei. Tá. Você está mais aguda em matéria de prospecção, de parapercepção, entendeu? Você faz interação mais imediata, rápida e correta com as pessoas. Isso é muito mais sério. Vocês querem falar? Faz favor. Eu estou vendo que tinha um cartaz aí enorme, está na sua mão, não? Onde é que está? Ele está para lá? Bom, pessoal, a gente aproveitar aqui para fazer a divulgação da arrancada final para o tertuliário. Como já informamos aqui nos dias anteriores, nós já conseguimos arrecadar R$30 mil, ou seja, 3 cotas de R$10 mil. A proposta, então, ainda faltam mais 13 cotas, cada uma de R$10 mil. Então, lembrando, quem puder contribuir com R$10 mil, pode adquirir uma cota para ajudar aí no fechamento ou na conclusão do tertuliário. Também aquelas pessoas que não tenham esse montante, mas têm de repente metade, pode se juntar com outra ou com mais pessoas para justamente constituírem uma cota de R$10 mil. Ok? Lembrando que o planejamento para a inauguração do tertuliário é agora no próximo dia 30 desse mês de novembro. Ok? E também vamos aproveitar para falar do Amigos da Enciclopédia, são 2 projetos que estão diretamente ligados. Bom, pessoal, a gente queria falar um pouquinho também sobre a enciclopédia da Conscienciologia, já que essa atividade, a tertúlia, é uma técnica, né, que faz parte da elaboração da enciclopédia. Quem está acessando o site pela primeira vez ou que é novato em relação às tertúlias ocorrem todos os dias, né, são discutidos aqui verbetes, e vocês podem propor verbetes, propor temas de pesquisa para a enciclopédia. Isso é uma forma de participar da elaboração da enciclopédia. Aliás, uma frase que a gente tem usado dentro do programa Amigos da Enciclopédia é justamente essa. Qual que é o seu papel na enciclopédia da Conscienciologia? Com certeza não é somente um papel, às vezes, de ajudar financeiramente ou um suporte material, mas é um papel intraconsciencial, um papel de participação efetiva, tanto na comunidade quanto na elaboração da pesquisa da enciclopédia. O programa Amigos da Enciclopédia é esse suporte financeiro, né, que nós estamos à frente aí, tentando levar aos 400 amigos da enciclopédia, e a pessoa pode ajudar com R$60 por mês, quem puder, fazendo em depósitos bancários ou através do cartão de crédito. Podem procurar a mim ou a IEDA e fazer a inscrição aqui na recepção do SEAEC. Eu queria apenas lembrar que em dezembro nós teremos 35 pessoas para renovar o programa Amigos da Enciclopédia, em dezembro. Então, se você é uma dessas pessoas que estão para renovar o programa em dezembro, procure a gente. Se houver alguma dificuldade com essa renovação, a gente vai tentar ajudar, tentar arrumar outras pessoas para manter essas 35 pessoas de dezembro, que nós ainda vamos precisar de mais pessoas em dezembro para alcançar aí a meta de 400. Tá bom? Obrigado. Aqui tem outra pergunta.
por onde devo iniciar meus estudos e investigações no intuito de modificar meu comportamento, de Maria vai com as outras. Isso é a senhora. Parece que meu solidário é mais forte que meu individual. Assim sou, na grande maioria das vezes, excessivamente influenciada pelas pessoas. Diante dessa dificuldade, sinto-me à deriva. O que posso fazer para encontrar e fortalecer minha vontade? Olha, no caso aqui, eu acho que seria bom a senhora começar a estudar a assistencialidade, para você examinar qual é a assistencialidade ou o tipo de assistência mais adequado para aquele contexto específico. E não começar a atender tudo que lhe pedirem. Então, a primeira coisa, a partir desse momento, a senhora vai entender o que é o ônus do não. Ou seja, a gente dá um não redondo, estentório, desse de grande não, que isso é que chama omissão superavitária. No seu caso, está faltando. Seria bom a senhora estudar o que é omissão superavitária e o ônus do não. Ônus, porque geralmente ônus quer dizer, é como se fosse uma carga, é um peso maior, é um preço alto que você paga para dar o contra numa pessoa. Então a pessoa tem que saber dar o contra. Agora, Maria vai com as outras, então, essa é a primeira coisa que a pessoa tem que entender. Agora, a outra coisa é ver quando é que a pessoa deve assistir e quando é que ela não deve assistir. Que nós não podemos estar assistindo tudo que as pessoas requisitam para a gente. É preciso abrir o olho com isso. Agora, durante um bom período, seria bom assinalar todas as requisições que fazem a você, para ver quais são as que você deve atender e aquelas que você não deve. E, durante um período inicial, não atender nada de imediato. Ponderar tudo, pensar tudo. Fazer uma introspecção, uma autorreflexão, se, nesse caso, eu devo assistir ou não. É por aí que a pessoa vai melhorar. Com isso, ela vai deixar de ser comparsa, de se acompliciar, de se compactuar com as pessoas em coisas erradas. Maria vai com as outras, leva a vaca para o brejo. É um carro sem freio. É uma pessoa imatura. É uma criança inexperiente. Abra o olho com isso. Torne-se uma pessoa, um indivíduo, uma mulher adulta. Isso é que interessa. E vamos em frente, você vai conseguir. Mas então, Adélio. Professor, não sei se o senhor comentou também a questão do evoluciólogo. Quando o adorno consciencial levaria ele a ser um epicentro nato, a estar sempre na... Isso é quando ele começa. Depois disso, ele já começa a entrar e a pensar muito em ser anônimo. Então, exatamente isso que eu queria chegar. Então, o evoluciólogo ele já começa a ser um princípio de anonimato devido ao adorno consciencial? Não, é devido que ele já tem ideia de se tornar um serenão. Então, ele está sempre pensando na frente. Ele vai pensar na frente, vai pensar na serenologia. Na serenologia é anonimato. Ele já não quer aparecer tanto. Ele já esconde os ases. Entende? Ele esconde o jogo. O anonimato já é o problema do adorno do serenão. Agora, ele já pensa nisso. Agora, o evoluciólogo, há muito tempo ele foi epicom, tá certo? Tudo começa pelo epicom, é o epicentro consciencial. Agora, ó, repetindo aquilo que eu falei, o epicentro consciencial é aquela pessoa que já começa a dominar o parapsiquismo assistencial. Em termos de conscienciometria, nesse verbete aqui, o senhor comenta lá na questionologia a questão do adorno interno, intra e extrafísico. A gente poderia analisar dentro do nosso aspecto evolutivo que tipos de adorno nós já possuímos em termos de extrafísicos e intrafísicos? Você pode ver, sim. Por exemplo, é muito fácil.
examina esse ano, por exemplo, nesses últimos 10 meses que se passaram, quais foram os seus êxitos? O que se alcançou como algum sucesso no trabalho que você fez? Examina se aquilo teve alguma repercussão favorável com os amigos. Então veja que é por ali que tem uma dor, alguma coisa vai sair dali. Tem que ver o saldo, o resultado, o positivo dessa sua condição. Tem lógica isso para você? Então, quer dizer, nas inter-relações, verificar aquilo que houve, de certa forma, atração, que houve alguma... Porque se você alcançou um êxito, é preciso ver se aquele êxito atingiu as outras pessoas. Aquele êxito que se tornou público, ele deve ter tido alguma coisa que tem uma base de atração, atrativa muito forte. Isso tem que ser levado em consideração. Tá certo? Agora, gente, vocês têm mais alguma coisa aí para o processo? Hoje nós temos muita pergunta, muita coisa. Tem muitos? 3? Hoje eu quero dizer para vocês que nós ainda temos 11 verbetes para vocês selecionarem. Amanhã pode ser que eu vá entrar, eu preciso ainda de fazer uma listagem, já com 10 novos, para a gente ver, com 20. Mas eu ainda preciso de encontrar com o Everton, que eu não encontrei com ele para fazer a listagem, para te dar, sabe? Ok? Pessoal, as pontuações da tertúlia de hoje, dia 4, foram 19 votos online, perguntas via internet respondidas 10, perguntas presenciais respondidas 12 e assignaturas no livro de presença 62. Os recados serão os seguintes. Moacir, que vai falar, o Marcelo Pasculin da Simbexis e a Liane Escante da Complementário. Agora eu vou ler os verbetes para vocês escolherem o verbete para amanhã. Agenda vazia, atrator, coabitante, coativação atributiva, coleta seletiva, consciência retardatária, consim problema, cuidadologia, deslanche existencial, evitação da evitação e hibernante. Ok, pessoal. Gostaria de informar o seguinte, o curso Desperticidade, por problemas técnicos e solicitação da própria UCAEC, para atender a maior quantidade de alunos, né, nós mudamos a data do dia 14 a 16 de novembro para 29 a 31 de dezembro. O curso Desperticidade foi transferido para 29 a 31 de dezembro. É um curso de campo também, que tem uma interação mental somática com os alunos, diretamente também com os EPICONs, e também tem uma interação no campo também, que é o ernegoduto, né, com os 2 EPICONs atuando no campo também. As inscrições podem ser feitas na Secretaria do CAEC. Obrigado. Só tenho algumas perguntas a fazer para vocês. Seguinte, qual que é o nível de aplicação no dia a dia da sua técnica evolutiva da RESEX? E qual é o nível de aplicação da sua técnica evolutiva da INVEX? No curso Formação do Invexólogo, nós trataríamos desses assuntos buscando responder como que é a aplicação prática dessas técnicas, focando, claro, na técnica da INVEX. Mas se você busca colocar em prática com mais nível a sua técnica evolutiva, faça o curso Formação no Invexólogo de 20 a 24 de janeiro de 2009. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Bom, convidar vocês para o complementário do fim deste mês, tá? 28, 29 e 30 de novembro. O tema a ser trabalhado será Proexis. Os EPICONs serão o professor Frederico Gunning e o professor Leonardo Firmato, tá? E avisá-los para que realmente quem quer fazer ainda uma complementária este ano, fazer o deste fim de mês, porque dezembro nós já não temos mais vagas, tá bem? Para os teletertulianos que querem vir de outras cidades ou de unidades, centros educacionais, é só ligar para a recepção e se informar.
no 045 3525 2652. Obrigada. Então, bem rapidinho aqui, complementando a informação do acoplamentário. Então, esse curso, esse laboratório, ele visa o desenvolvimento do parapsiquismo assistencial. Então, quem tem esse interesse de desenvolver o seu parapsiquismo, de verificar os seus trafores na questão do parapsiquismo, verificar como anda o seu condicionamento holochacral, a sua assistência, o acoplamentário é um ótimo curso para essa investigação. Então, aí está o convite para todos, em novembro, 28, 29 e 30, temática ProEx. Pessoal, ganhou Deslanche Existencial com 15 votos. Obrigada, boa tarde. Deslanche Existencial.